Esse já é o terceiro vídeo que eu tô gravando, porque 2 vídeos que eu gravei, eu senti que eu ataquei pessoas. E aí, como são pessoas públicas, eu falei, facinho de tomar um processo. E aí eu não tô afim de tomar processo. Porque eu senti que enquanto eu tava falando e colocando minha cara a tapa aqui no vídeo pra ter opinião a respeito de outras pessoas, isso facilmente poderia se tornar algo prejudicial a mim mesmo. E ao mesmo tempo, eu senti que o que eu disse não faria o menor sentido em cima do que eu queria dizer com o vídeo. Então, recomeçando o terceiro vídeo a partir de agora. Você votou em quem? Votei em você. Votei em você várias vezes. Então, qual o problema? Esse é o peso. Desrespeitosa e imatura. Não sabe receber a dinâmica do programa. Quando terminar, você fala o que não tem. Bom, o vídeo de hoje é pra falar sobre o engajamento do vilão. Quando, o que você tá falando? Eu tô falando do BBB, mais uma vez. Esse vídeo vai ser meio que especificamente a respeito do BBB, mas não apenas do BBB, mas como o vilão, às vezes, é muito mais atrativo aos olhos do que o mocinho. Na verdade, eu vou dar 3 exemplos. O Thanos, aquele personagem maluco lá da Marvel que queria eliminar metade do planeta, não, na verdade do universo, com um estalar de dedos do lado das joias do infinito. Sim, sou nerd também. A Nanda e a Pitel do BBB 24, que todo mundo fala horrores a respeito delas e eu adoro elas. E do Félix. Nossa, eu ia falar Avenida Brasil, mas acho que é Amor à Vida a novela. Isso, do Félix. O que acontece? São 4, né, pensando que a Nanda e a Pitel é uma dupla, mas são 3 situações em que o vilão me atraiu muito mais o olhar do que os mocinhos. Na questão lá da Marvel e tudo mais, onde tinha Thanos que queria estralar o dedo e, enfim, dizimar metade do universo, existe aquela coisa de querer juntar todos os heróis pra lutar contra esse cara maluco, né, e piriri, pororó. E, tipo, o engajamento dos heróis só aconteceu porque tinha um vilão monstruoso. Um vilão com uma ideia maluquíssima e que, de fato, essa ideia maluquíssima aconteceu. Ele conseguiu colocar o plano em prática. E o engajamento em cima disso foi alto pra caraca. Teve muito filme, muita coisa assim que você assistia e falava, nossa, que fase maravilhosa do cinema. E aí, quando o problema foi solucionado, em 2018 ou 2019, foi quando veio o Endgame, acabou. Nada mais foi interessante. Qualquer coisa que surgiu depois da derrota do vilão, nada mais foi interessante. A motivação do vilão era interessantíssima, a história do vilão era interessantíssima, o vilão, ele não tinha exatamente carisma, mas ele te pegava nos argumentos. A história de tem muito planeta passando por pobreza extrema, tem muitas pessoas e seres vivos se destruindo, fazendo guerras e, enfim, com muitos problemas, porque não tem espaço para todo mundo, não tem serviços ecossistêmicos, não é serviços ecossistêmicos, estou falando isso porque eu sou da ecologia, então é o termo que acaba que nós ecólogos usamos, mas não tinha recurso suficiente para todos os seres vivos do universo. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar metade. Para eu que estudo ecologia, fazer um recorte de tirar metade da população de uma determinada espécie é interessantíssimo. O efeito gargalo, não acontece esses extremos de booms de população, né? Não tem estresse ambiental e coisas do tipo. Pra mim, que sou ecólogo, foi um deleite de assistir. Ainda mais por ser ficção, então não tinha como... Ai, meu Deus, que dó. Não. Sabendo que era uma ficção, aquilo foi incrível de assistir. Na vida real, isso seria tenebroso? Seria tenebroso. Mas ainda assim, uma partezinha do meu eu ecólogo fala... E se? Mas enfim, eu não tô aqui pra ficar fomentando ideia de maluco. Mas o ponto é, o argumento e a ideia principal desse vilão era muito bom. E toda a movimentação que ele fez conseguiu fazer juntar todos os heróis para ir contra ele. Porque se não fosse por ele, a gente não teria bons filmes. Se não fosse por ele, a gente não teria uma boa história, uma boa cronologia e uma boa conexão entre as coisas. Ao passo de que agora a Marvel tá tentando colocar um outro vilão que ele não é nem um pouco carismático. Não é nem carismático, ele não tem a força que esse vilão tinha. Eu não consigo entender nada do que tá acontecendo na fase nova da Marvel. Nada. Ao passo de que, na novela lá do Amor à Vida, que tinha o Félix, e que, né, ele era um vilão tenebroso por muitas pessoas, porque ele era um homem riquíssimo,
ele era gay, ele jogou a sobrinha na lixeira e coisas do tipo. Vocês lembram que existiam outros vilões nessa história? Que não era apenas o Félix, que tinha aquela secretária lá que acabou se casando com o velho, tendo filho com o velho, não sei o que, roubou o dinheiro do velho e tudo mais. Também tinha o namorado da Paola Oliveira que levou ela pro Peru, né, sequestrou a menina, depois que a menina já tava crescidinha, não sei o que. Só que todo mundo lembra do Félix. Ninguém lembra exatamente dos outros vilões. Por quê? O vilão que teve a redenção, o vilão que teve a capacidade de colocar argumentos para o público, não foi a secretária, não foi o namorado, foi o Félix. O vilão que conseguiu trazer sentimento pra si próprio foi o Félix, sabe? A rejeição pelo pai, a questão da sexualidade, a falta de amor próprio, o sentimento de perda e tudo mais, foram coisas que foram somando em cima do personagem, que teve uma construção magnífica, magnífica. E todo mundo lembra daquela novela não pelo Antônio Fagundes, não pela Suzana Vieira. As pessoas lembram daquela novela por causa do Félix. As pessoas gostavam de assistir por causa do Félix. E esse gostar de assistir por causa do vilão se cabe agora ao BBB 24. Que eu vejo que uma gama imensa de pessoas gostavam de assistir o BBB 24 por causa da Nanda e da Pitel. Não porque elas eram vilãs monstruosas e nossa, não sei o que. Tanto é que, tipo, dessas brigas de apontar o dedo e falar o que acha, só aconteceu uma vez com a Nanda. Foi naquela situação lá da academia que ela falou do corpo da outra menina, mas daí a menina também falou do movimento que ela fazia ou deixava de fazer. Até aí, eu não tô nem aí pra essa briga. Falando bem a verdade, eu não tô nem aí pra essa briga. Mas assim, quando caía nos programas ao vivo, que elas eram colocadas naquele tal do Sincerão, e que... é preciso dizer com sinceridade aquilo que eu penso a respeito de uma situação. Elas falavam com sinceridade a respeito daquela situação que elas estavam sendo colocadas. Enquanto todas as outras pessoas, não, elas não conseguiam colocar em palavras ou ter uma dicção boa o suficiente para te convencer em argumento do que o que ela tá dizendo é verdade. Todas as outras pessoas apenas ou gritavam ou apontavam o dedo ou então faziam gestos malucos. Mas as pessoas que traziam humanidade para a situação eram a Pitel e a Fernanda. As pessoas que me faziam assistir o BBB eram a Pitel e a Fernanda. As duas saíram, eu não tenho vontade de assistir. Eu achei que isso iria acontecer quando o Rodriguinho saísse, porque o trio que ele fazia junto com as duas era muito bom. Mas não, o Rodriguinho saiu na metade do programa, e da metade pro final do programa, pelo menos até essa semana, eu continuei assistindo por causa delas. Sabe? Por causa delas. A história da Fernanda é incrível, sabe? Ela é uma mãe que foi abandonada pelo pai, tal qual a minha mãe. Pelo pai, não. Ela é uma mãe que foi abandonada pelo cônjuge, tal qual a minha mãe. Então já tem um lugar pessoal meu que me apetece. Ela é uma mãe de uma criança do espectro autista, que já traz uma carga emocional maior ainda. Porque as pessoas no espectro autista demandam uma atenção diferente das pessoas que não estão no espectro autista. Ela é uma mulher dos seus 30 e poucos anos que ela mesma diz que a vida não aconteceu da forma como ela gostaria que tivesse acontecido. E esse é um sentimento que eu vejo em uma cacetada de gente que esperava o magnífico para a própria vida. E esse magnífico é essa explosão de coisas, essa vida idealizadíssima, não aconteceu. Só não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque surgiu uma maternidade. Não aconteceu às vezes porque teve um desvio de caminho, né? Se mudou de cidade, aí na nova cidade as aberturas e as oportunidades não foram tão boas quanto na cidade que estava antes. Ou então porque, sei lá, sofreu um acidente e esse acidente acabou prejudicando o desenvolvimento da pessoa. Enfim, várias pessoas conseguem idealizar o que seria o magnífico da vida e que de fato esse magnífico pode ter acontecido ou não. Só que 99% das vezes esse magnífico não aconteceu. A vida idealizada não acontece. A vida idealizada sempre está no mundo das ideias, sabe? E é isso o que me faz gostar tanto até hoje da Fernanda. Porque ela sabe o que é o mundo das ideias, só que ela é tão racional que ela fala, apesar de tudo isso, eu tenho a noção da realidade. Apesar de tudo isso, eu sou racional o suficiente para admitir a minha realidade sem medo dela. Eu vejo uma força num diálogo desse absurdamente grande. Só que isso vindo de uma mulher dos seus 30 e poucos anos, com uma experiência de vida grande. Quando você pega pra ver a Pitel é uma menina de o quê? 24, 25 anos? Ela é assistente social já formada e, tipo, ela tem basicamente a minha idade. E você não vê pessoas da minha idade agindo como tal.
Tem muita gente que tá nos seus 20 e poucos anos e tem ainda uma crise de adolescência, sabe? Que age como um bando de bobão. Que não parece que já fez 18 anos e até mesmo mais e continua agindo como se estivesse no ensino médio. É chato. Na verdade, é insuportável, sabe? Porque uma vez que você já tem seus 23, 24 anos, haja como tal. E se você já tem seus 23, 24, 25 anos e você tem uma bagagem suficiente de vida que te deixa racional e te deixa pronto pra vida, porque a vida também te cobra de estar pronto pra vivê-la, pô, você já ganhou o meu, sabe? Já ganhou o meu coração, o meu engajamento, o meu tudo. E elas foram tiradas como vilãs, só porque não foram jogar junto com fadas, logo de cara ou então da metade pra frente do jogo. Enquanto o outro lado eu não vejo nada muito interessante. Como a própria Nanda falou depois que ela foi eliminada, um grande mundo de Oz, percorrendo um caminho dourado, onde lá no final coisas maravilhosas vão acontecer pra eles. Mas por que só pra eles? Por quê? Por que só pra essa turma vai acontecer coisas maravilhosas? Pô, eu acho a Nanda e a Pitel tão merecedoras de tantas coisas maravilhosas. Tudo bem, existiram outras pessoas do Quarto Gnomos e tudo mais que não necessariamente eram legais, não necessariamente movimentavam um jogo, não necessariamente eram interessantes de assistir. Mas assim, colocar tudo de bom pra fadas e fechar o olho completamente pra todo mundo que não tava no fadas e não jogou com essa turma, falar que todas as outras pessoas são horríveis e tenebrosas e merecem tudo de pior, aí eu acho um pouco demais. Tipo, você pega pra ver os comentários em publicações de Instagram, Facebook ou, sei lá, TikTok, é sempre fulano campeão, ciclana campeã, e você, ai, lixo, ai, não merece nada, e não sei o quê. Enfim, esse vídeo, ele não é exatamente pra falar assim, que o vilão tá sempre certo, ou então que o vilão, ou que as pessoas tiram como vilã, merece tudo de bom. Mas, sinceramente, não merece tudo de ruim. Sinceramente, muitas vezes, a história do vilão é muito mais interessante do que a história do mocinho. Eu prefiro muito mais a história do vilão. Eu só tava querendo não viver mais essa vida. E é muito ruim competir com um monte de jovem. É muito ruim. Porque eu não queria dizer que o sonho dela é menor que o meu, mas eu tenho muito mais pra lutar. E ela não, ela só... Você tá contratada, bonitinha. Algumas pessoas estavam realmente levando o programa de uma grande experiência, um grande mundo de Oz, e andando naquele tijolinho dourado, e é aquele leão falido, a lata ferrada, e então indo, e a gente vai chegar em algum lugar. Não vim pra isso, cara. E aí ver outra pessoa que tá competindo comigo porque só quer estar na TV, que só quer vender uma bala, só quer vender um desodorante, só quer estar numa novela, eu acho isso muito fácil pra quem tem 20 anos. Você tem tempo pra conseguir isso. Eu perdi a porra do meu tempo. Não aqui, na vida.